Parlamentares vão poder visitar as prisões onde estão os presos pelos atos golpistas para verificar a situação dos detentos. A decisão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a visita da deputada federal Bia Kicis, do PL, e dos senadores Alci Lucas, do PSDB, aos presos pelos ataques às sedes dos três poderes do dia 8 de janeiro. Os parlamentares vão verificar a situação dos detentos no dia 10 de abril, nos presídios da Papuda e na penitenciária feminina da Colmeia, que ficam no Distrito Federal. No entanto, na decisão, Moraes não autorizou a entrada de assessores dos parlamentares, seguranças, jornalistas e familiares dos custodiados. Conforme levantamento do gabinete de Alexandre de Moraes, dos 1.400 presos no dia dos atos golpistas, apenas 294 continuam presos. O restante foi solto por não representarem mais riscos à sociedade e às investigações, segundo o ministro. Pedro Bannemberg, o ex-presidente Jair Bolsonaro, depois hoje por 3 horas na Polícia Federal sobre os casos das joias que estavam com ele de forma irregular, que foram dadas pela Arábia Saudita. Agora, atualiza pra gente, Pedro, essas informações, como é que foi esse depoimento? Pois é, Elias, foram 3 horas de depoimento bastante longo, mas pelo que nós soubemos foi esclarecedor do ponto de vista de respostas, pelo menos. Bolsonaro, segundo apoiadores, pessoas próximas a ele, não se negou a responder nenhum tipo de questão e respondeu tudo que foi perguntado. O depoimento dele está sob sigilo na Polícia Federal, nesse inquérito que apura esse caso das joias da Arábia Saudita. No entanto, o que nós temos de informações, de bastidores, de pessoas ligadas ao ex-presidente, é de que ele negou ter cometido qualquer tipo de irregularidade, afirmou que soube há cerca de 1 ano sobre essas joias, mas que não se lembra quem falou sobre esse assunto com ele em relação a esse tipo de caso, né, dessas joias. Bolsonaro foi ouvido hoje na Polícia Federal, nesse inquérito que investiga essa entrada irregular das joias aqui no país, inclusive algumas delas que foram parar nas mãos do presidente. Vamos lembrar o nosso telespectador sobre que joias são essas, Elias? São 3 casos específicos. Em um dos casos, estamos falando de alguns colares que eram destinados à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, avaliados em mais de 16 milhões de reais. Houve uma outra maleta com relógio e outras joias que passou também pela alfândega, não foi percebida, e um terceiro conjunto com anéis e outros itens que foram entregues ao presidente Bolsonaro, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora a polícia investiga, já que esse tipo de crime, né, esse tipo de entrada irregular é crime, tem que pagar uma taxa para a Receita Federal da entrada desses itens, e além disso, esses presentes recebidos por autoridades não são presentes pessoais desses presidentes, dessas figuras, pertencem a um acervo do Estado e precisam ser devolvidos. Inclusive, a defesa de Bolsonaro informou que devolveu ontem a 3ª caixa de joias, a última que faltava ao Tribunal de Contas da União. Só para encerrar, vale destacar que Bolsonaro é alvo de 3 investigações aqui, ao menos no país. Essa das joias, uma segunda do TSE, que inclusive está mais avançada, e essa pode provocar a inelegibilidade de Bolsonaro no futuro, e um terceiro caso, que é o caso da invasão a Brasília do dia 8 de janeiro, que não foca exatamente em Bolsonaro, mas que acaba resvalando no presidente devido ao avanço das apurações em relação a esses ataques. Bolsonaro volta ao Brasil com muito a responder. Esse é o primeiro depoimento. A gente imagina que ele deva falar sobre outros assuntos em breve às autoridades competentes. Elias. Obrigado pelas informações, Pedro. Uma boa noite para você.